Você vai abrir para pergunta depois, Gus? Alguma coisa assim? Vamos abrir. Não, beleza. Só para o... Começando. Aí, muito bom. Pessoal, muito boa noite a todos vocês. Estamos firme e forte aí para mais uma aulinha hoje do nosso projetinho aí, o Ipon nas Lesões. Hoje com uma entidade do esporte aí, o grande Rafael Freire. O pessoal vai entrando aí devagarzinho. Vamos dar alguns recados aqui antes, enquanto todo mundo vai entrando aí. Gente, essa é a terceira aula, tá? A gente tem mais 3 aulinhas aí esse ano. Próxima aula aí, com o grande Carrasco, vai falar um pouquinho aí sobre lesões de membros inferiores, vai dar um contexto aí do cenário, né, da seleção brasileira, um contexto do atendimento no clube, ele é fisioterapeuta da Sojipa ali. Logo depois aí, em novembro, a gente tem aí o Paredes, que vai dar um resumão geral aí em cima de como que foi o ciclo olímpico focado em Tóquio, né, um ciclo conturbado, um ciclo com Covid. Então, uma palestrinha aí imperdível para que a gente possa aprofundar um pouco mais aí, pegar um pouco de experiência aí com o grande Paredes, e a gente fecha o ano desse projeto aí com a Ágata Pasqualino ali. Ela é fisioterapeuta, ela é vice-coordenadora atual da seleção brasileira, e vai trazer um pouco aí, né, de como que anda aí, né, o prospecto pensando em Paris, que está chegando, vai falar um pouquinho de lesões de membros superiores aí no judô, e vai, né, falar um pouquinho aí também para a gente de como que foi a transição de carreira dela. Ela foi atleta, né, e como que foi todo esse processo até entrar aí como fisioterapeuta, né, da seleção brasileira. Então tem bastante coisa aí para a gente, até o final do ano aí, para a gente compartilhar, né, quando a gente pensa aí em judô, quando a gente pensa aí, né, nos esportes de combate. Quero aproveitar aqui rapidinho, né, passar um pouquinho sobre o Fórum Mineiro do Esporte, que vai estar acontecendo aí no dia... Vou aí, Gus. Fala, Gus. Acho que travou o seu aí. Oi, tá ouvindo? Agora Tá ouvindo, voltou. Rafa?
Ah, foi mal aí. É porque Agora eu entrou tô um te ouvindo, você videozinho tinha ali dado sem uma querer. travada aí na tela. Ah, não, desculpa aí. Gente, vamos dar o início aí, né, a nossa aulinha com o Rafa. Rafa, mais uma vez, é um prazerão ter você aqui nesse projeto, né, um monstro aí do judô, um monstro aí dos esportes de combate, um cara que eu tenho grande satisfação de ter, inclusive na minha equipe aí da clínica. Já nos conhecemos aí de longa data, né, nos conhecemos no tatame, né, Rafa? Nos conhecemos, assim, acho que Bastante. pessoalmente, acredito que num desses eventos aí do judô, é um grande prazer aí ter você falando principalmente, né, desse tema tão importante aí que é o atendimento em clubes, né, em grandes clubes, né, nós temos aí o clube, o Minas Tênis Clube, que você teve a honra aí de vestir a camisa por muito tempo, né, como um dos maiores clubes do Brasil hoje, se não o maior, né, e vai ser interessante te ouvir aí. Todos vocês que estão assistindo aí, que quiserem, né, deixar alguma pergunta, podem escrever no chat aí, que ao final da palestra do Rafa a gente separa algumas perguntas e ele vai ter o prazer aí de responder para a gente. Beleza? Podemos começar, Rafa? Bora. Beleza. Pessoal, boa noite então. Agradecer ao Gustavo aí pelo convite aí, pela oportunidade. Tá falando um pouquinho aí para vocês aí, basicamente da minha experiência no Minas Tênis Clube. Deixa eu só colocar a apresentação aqui de novo. Deixa eu pôr. Vê se tá ok, Gus. Tá aí a tela compartilhada? Só me dá um ok para eu começar. Tá ok, Rafa, pode Tá começar. ok? Então, beleza, pessoal. Vou falar um pouquinho então de gestão e atendimento, né, da fisioterapia em clubes. Primeiro aqui, só para me apresentar, né, caso alguém não me conheça, né, eu sou Rafael Freire, né, como o Gustavo falou aí, eu já sou, né, graduado aí há um tempinho já, formei na Newton Paiva em 2006, sou pós-graduado em fisioterapia esportiva, né, pela PUC Minas, 2007, fiz a prova de título, né, da SONAF em 2009, revalidei esse título em 2014, tive a oportunidade de ser presidente da regional, né, MG aqui 2016, 2017. Atualmente eu faço parte da comissão de esportes de combate da SONAF Brasil, né, do biênio 22-23. Né, esse ano a gente vai fazer o simpósio, se não me engano, acho que é o quinto, o sexto simpósio já da comissão de esportes de combate lá no Congresso em Salvador. Atualmente eu sou fisioterapeuta da Federação Mineira de Judô, sou fisioterapeuta aqui da Clínica Move, né, tenho o prazer aí de trabalhar com o Gus e com o Gustavo. E fui fisioterapeuta, né, do judô do Minas Tênis Clube por 6 anos. Né, trabalhei de 2015 até 2021. Nos Jogos Olímpicos eu também tive a oportunidade de trabalhar com judô e com wrestling, né, a luta olímpica. Trabalhei no evento teste, né, do Rio 2016 de boxe. E tive uma experiência aí no rugby, né, trabalhei com rugby por alguns anos. Né, trabalho com outras artes marciais também, outras modalidades. Sou professor de pós-graduações em fisioterapia esportiva. Sou também cutman e referência técnica da D3 Brasil e faixa preta de jiu-jitsu, né? E faixa branca de judô também, que eu comecei o judô, mas não terminei. Né? Sou faixa branca de judô. Bom, pessoal, falando da fisioterapia no clube, né, eu coloquei esse primeiro slide aqui para falar um pouco do fisioterapeuta no clube, né, para esclarecer algumas coisas básicas que muitas vezes a gente não tem oportunidade de ouvir ninguém falar para a gente, né? Quando eu entrei no clube, eu não tinha a menor ideia do que era essas coisas com relação a vínculo, carga horária, etc. e tal. Então, acho que é interessante falar isso aí, principalmente para o pessoal que está, às vezes, aí no início de carreira, o pessoal que ainda está na graduação, né, que muitas vezes não tem noção nenhuma, né, do que é a realidade ali do nosso, né, do profissional ali no clube. Normalmente, quando a gente pega os maiores clubes do Brasil, aí, Minas, Pinheiros, né, Sojipa, Reação, que são os maiores clubes de judô, normalmente o vínculo desse profissional com o clube é carteira assinada, né, CLT.
E pela carga horária que é permitida ali pelo nosso conselho, né, a gente só pode trabalhar 30 horas semanais em um vínculo. Só que no esporte isso extrapola um pouco, né? A gente acaba, às vezes, trabalhando um pouco mais do que essa carga horária semanal aí, devido às competições, viagens, né? E a própria demanda do clube ali na semana mesmo, né? Mas, teoricamente, a gente tem um horário pré-determinado ali para trabalhar, que gira em torno de 6 horas por dia, né? Se você vai de segunda a sexta. Então, se você consegue se programar, né? O que eu fazia no Minas? O Minas tinha treino de judô de manhã e de tarde, mas o meu vínculo com o clube era meio período, eu não podia trabalhar o dia todo lá. Então, eu negociei com o clube qual que era o principal horário que eu tinha que estar ali. Era de tarde, então eu estaria lá à tarde. Se fosse de manhã, eu estaria de manhã, né? Então, cada profissional vai poder fazer essa adequação do horário aí com o vínculo que tiver ali. Preferencialmente, esse profissional ele tem que ter essa especialização em esportes, né, em fisioterapia esportiva, né, de preferência ter o título ali, a prova da SONAF, né, isso hoje em dia é quase que uma exigência, né, de qualquer clube, qualquer modalidade, eles estão exigindo esse tipo de formação, né, e eu acho que é bem pertinente para a área, né. E uma coisa que faz muita diferença é a experiência na modalidade, né, tanto como ex-atleta, ex-praticante, né. No caso do judô especificamente, o judô é uma modalidade bem peculiar, né? É um esporte que tem suas regras bem delimitadas, tem todo um perfil ali que é bem da modalidade. Então, se a pessoa não tem conhecimento nenhum sobre o judô, esse profissional ele vai passar um certo aperto no início, né? Para começar, para entender, né? Então, essa experiência na modalidade ela é fundamental, né? Quem já assistiu aulas minhas e palestras aí sobre fisioterapia esportiva, eu sempre falo que o fisioterapeuta do esporte ele tem que praticar esporte. Ele tem que fazer alguma coisa ali de atividade física e de esporte. Então, quando a gente está num esporte de combate, quando a gente está lidando com esse público, a gente tem que praticar alguma coisa relacionada a essa área ali, né? A gente vai ter muito mais credibilidade com os nossos atletas, eles vão confiar muito mais na gente, porque eles vão perceber que a gente também está ali também, né, pisando no tatame ali, muitas vezes caindo ali igual eles ali, né, às vezes até machucando também. Então, isso é fundamental aí para a gente desenvolver um trabalho bom. E a questão salarial, né, a questão de pagamento, né. Eu falo que emprego na fisioterapia, gente, de modo geral, não existe emprego bom, né. A gente não tem aquele emprego dos sonhos, né, que paga tão bem assim, né. Talvez exista um ou outro, uma vaga ou outra, né, mas no geral os salários não são tão bons quanto a gente merecia, né. Então, muitas vezes o salário é uma coisa que deixa a desejar, né. Mas tem todo um outro ganho, né, uma questão de experiência, da vivência ali, que compensa, né, que vale a pena a gente, às vezes, trabalhar ali, viver aquele momento ali para futuramente ficar mais tranquilo, né, aí abre um consultório, vai trabalhar mais de boa, né, mas essa questão salarial é importante falar, porque justamente, igual eu falei, ninguém falou isso para mim antes, né, eu não tive ninguém falando isso comigo antes, igual eu estou falando para vocês, né, então é bom tocar nesse assunto aí, depois acredito que vão ter perguntas a respeito disso aí. Bom, a fisioterapia no clube, né, eu gosto de colocar esses tópicos aqui, que é um resumo, né, é bem resumido, a gente faz, lógico, muito mais coisa, mas eu acho que as principais intervenções, né, do fisioterapeuta no clube, a gente vai começar ali com a avaliação pré-temporada, né, a partir dessa avaliação pré-temporada a gente vai programar, né, aqueles programas preventivos, né, tanto coletivo quanto individual, né, a gente vai ter aquele atendimento pré-treino, o atendimento durante o treino, o atendimento pós-treino, né, e o recovery, ali, a recuperação dos atletas. Em paralelo a isso tudo, tem os atletas que estão reabilitando de lesões, reabilitando de pós-operatórios, né, reabilitando de momentos ali que eles estão afastados totalmente do esporte. Tem a questão do retorno ao esporte, né, aquela fase de transição entre a fisioterapia e a modalidade em si, que é uma área ainda muito, que eu vejo que tem ainda muita falta assim, de capacitação, né, de preparação mesmo do profissional para esse momento, e a gente acaba aprendendo isso no dia a dia, na prática, e não assim, a gente não sai da faculdade preparado para isso, a gente não sai de uma pós-graduação preparado para isso, né, uma coisa que eu vejo que a gente aprende é no meio mesmo, fazendo, e as competições e viagens, né, então eu dividi esses tópicos aí que eu acho que são os principais para a gente falar hoje aí. Então, na avaliação pré-temporada, né, aquele momento que a gente faz aqueles testes funcionais, né, faz aquela anamnese, questionários, etc., ali do nosso atleta, eu acho fundamental, né, esse tipo de trabalho. Sem essa avaliação, tanto quantitativa quanto qualitativa, né, a gente não tem dado nenhum do nosso atleta, né, como é que eu vou saber qual que é o perfil, como é que estão meus atletas ali com relação à mobilidade, performance, etc., se eu não fizer essa avaliação,
né? Então, isso é um momento crucial do nosso trabalho ali no clube, né? Onde a gente, no Minas, a gente tem ali no total de 1.000 atletas. No judô, especificamente, eu tinha, pegando base e ponta, em torno de 150 atletas. Eu, sozinho, não conseguiria fazer essa avaliação, né? Então, todo ano a gente chamava ali voluntários, né? Chamava acadêmicos, pessoal que já estava ali na pós-graduação, né? De físico esportivo e tal, para ajudar nesse momento. Então, essa ajuda, esse apoio aí dos voluntários é fundamental para esse trabalho dar certo. E é um momento para esse pessoal ter, às vezes, o contato ali com esses atletas, né? Que muitas vezes eles não tiveram essa experiência em outros momentos. Então, essa avaliação ela é fundamental, né? No judô, o que eu gostava de avaliar, né? Que eu gostava de testar? A avaliação pré-temporada, gente, ela não vai ser igual para todas as modalidades. Cada modalidade você vai ter o que você prioriza ali, né? Então, por exemplo, mostrando aqui na foto, né? A gente está ali medindo a amplitude de movimento de rotação interna do ombro, né? A rotação interna do ombro, a gente sabe que tem um valor de referência ali de 60 graus, né? Mas e a rotação externa? A gente avalia, não avalia? Será que no judô isso é importante? No caso do judô, é uma modalidade que é totalmente assimétrica, né? O atleta ele tem um lado dominante dele, ele tem um lado que ele vai pegar a mão da gola, a mão da manga, ele tem um lado que ele vai rodar interno, que ele vai rodar externo. Então, como essa modalidade tem essa assimetria, eu acho fundamental a gente avaliar tanto a rotação interna quanto a rotação externa. E a gente via essas assimetrias grandes, né, nesses atletas justamente por causa disso, pela especificidade desse esporte, né? Então, eu fazia esse teste que eu achava fundamental. Outros testes que a gente fazia também, os rope testes, né, os testes ali de agachamento, salto vertical, né, fazia bastante medidas ali para a gente ter esses dados. E no clube, quando a gente está num clube grande, a gente tem recursos que muitas vezes clubes menores ou agremiações menores não vão ter, né? Então, por exemplo, no Minas a gente tem o isocinético, né? Então a gente fazia avaliação isocinética, principalmente de joelho e ombro, né, dos atletas, para ter um dado ali pré-temporada, e como esse atleta acabava machucando, lesionando, esse dado se viraria uma questão de retorno ao esporte, né? A gente usaria esse valor ali para, no caso do retorno, pós uma lesão. E a gente tinha também a plataforma, né, a plataforma de força ali para fazer testes de saltos, né, equilíbrio unipodal, testes estáticos e dinâmicos ali. Então, a partir dessa avaliação pré-temporada é que eu conseguiria montar meu preventivo, né? Então, esse preventivo, eu tinha que fazer um programa preventivo que fosse bom para o coletivo, né, para a equipe em geral, para todos, né, que a Natália gostava de chamar de vacina, né? A gente fazia aquela coisa geral ali para todo mundo, mas também eu tinha que ter o meu momento individual ali com o meu atleta, né, para passar o que aquele atleta precisa fazer, né? Então, no clube eu tinha a oportunidade de ter esses espaços, né, esses momentos. Então, no tatame, né, naquele momento ali pré-treino, né, no aquecimento, a gente fazia esse aquecimento preventivo coletivo com todos os atletas, e a gente conseguia fazer isso tanto na base quanto na ponta, né? E num momento diferente ali, num outro horário do dia, né, já normalmente era depois do treino, né, um horário específico ali, eu pegava aqueles atletas que tinham os piores resultados, né, que estavam com resultados bem ruins ali naquelas avaliações, né, com déficits grandes ali de mobilidade, de força, de controle neuromuscular, e aí a gente fazia esse trabalho individualizado, né, numa sala separada ali, para poder acompanhar esse atleta durante o ano e depois reavaliar e ver se esse trabalho estava tendo realmente algum efeito, né? No momento pré-treino, né, eu não lembro se já teve alguma aula, acho que a Luana, né, Gus? Ela falou já sobre o atendimento em viagens, né, e tal. É legal que vocês vão ter aula com o Carrasco, com pessoas que têm a experiência do clube e a experiência de seleção de viagem. Porque eu falava que o Minas, pessoal, trabalhar num clube é como se fosse uma eterna viagem, entendeu? É uma eterna competição. Porque você chega lá no clube para atender o atleta, você tem que resolver o problema dele imediato naquela hora para aquele treino. E às vezes no dia seguinte já não é aquele problema mais, é outro problema, é outra queixa, né? Então a demanda ela é sempre grande, a demanda sempre existe. As lesões, as queixas sempre acontecem. Então, por exemplo, no momento pré-treino ali, a gente tinha que ter métodos e intervenções de ação imediata, né? Não adianta eu descer ali para a beirada do tatame com laser, eletroterapia, né, ultrassom, coisas desse tipo, porque eu não vou ter tempo de fazer isso ali. Então, no momento pré-treino ali, o que principalmente a gente faz? Muito o quê? Bandagem funcional, né? Principalmente bandagens rígidas, né? Uma modalidade de contato, uma modalidade que tem muito suor ali, muito contato físico, contato com o tatame. Então, as bandagens elásticas, por exemplo, não são a melhor opção para este momento, né? Num momento de pós-treino, né, para o atleta ir embora para casa, aí eu posso usar outras bandagens, mas naquele momento ali pré-treino, as bandagens rígidas são superiores.
Então, nesse momento ali, eu tinha que fazer bandagem em 20, 30 atletas, né? Então, é muita bandagem que a gente faz, né? Dia após dia, né? Não é só durante 15 dias de uma viagem, né? É todos os dias do mês, todos os dias do ano, temporada, temporada, temporada. Então, assim, 6 anos que eu fiquei no clube, para mim, parece que foram 60, né? Porque era muito intenso, era muita coisa, era muita demanda, né? Que eu tinha ali. E o atendimento durante o treino, né? O atleta cai, machuca. No clube, a gente tem uma oportunidade que talvez pessoas que estão em consultórios, clínicas, né, que estão um pouco mais afastados ali do esporte, não vão ter. Né? Então, lá no clube, eu tinha oportunidade de, o meu atleta caiu, machucou, eu já era chamado, já ia lá e fazia o atendimento imediato e começava aquele tratamento daquela lesão já a partir daquele momento. Né? Eu gosto de mostrar essa foto para mostrar como é que é a estrutura ali do tatame, né, do Minas. O Minas, ele sempre teve um sistema de amortecimento. Antigamente era um amortecimento por molas. Esse aí é o sistema de amortecimento mais atual que eles colocaram lá. Se não me engano, foi 2021 mesmo, logo depois da pandemia. Então, é um amortecimento com... São placas de EVA ali, de densidades diferentes, né, que amortecem o impacto ali do trauma, né, da queda dos atletas treinando ali. Né? Num treino de judô, pessoal, eles caem muito. Né? É muita queda, é muito golpe, muita repetição. Quando o atleta treina num tatame, né, num dojo, que o tatame é direto no solo, não tem esse amortecimento, com certeza o índice de lesões, né, até hoje eu não vi nenhum trabalho bem relacionado a isso, mas com certeza o índice de lesões deve ser bem alto. O que a gente reparou lá no clube, né, que os próprios técnicos, né, os senseis me falavam quando era o sistema de amortecimento por mola, eles notavam que tinha muita lesão de joelho, ou seja, muitas entorses de joelho, muitas lesões de colateral medial, lesões de LCA, né, e por aí vai. Quando trocou o amortecimento por esse sistema de espuma, né, de EVA, de placas de EVA, eles começaram a notar mais lesões no ombro, né, no complexo do ombro, que aí o atleta já cai meio de mau jeito ali, bate o acrômio ali, então aquelas subluxações e luxações acromioclaviculares se tornaram mais comuns. Só que isso são dados, né, são relatos da nossa vivência ali. Né, a gente não tem nada publicado a esse respeito. Né, igual como eu falei, eu não vi nada ainda hoje, nada publicado com relação a esse tipo de, né, relacionar o tatame com lesões. Existem alguns artigos, mas são artigos bem fracos, né, metodologia bem ruins, né, que a gente não pode nem considerar muito. E aí, beleza, acabou o treino, né, esse atleta sobe lá na fisioterapia ou vai, né, por algum momento ali, né, procurar o físico. O que a gente faz? Né, muitas vezes o pessoal queixava e falava assim, pô, mas o pessoal do judô só vem aqui para físico para fazer bota, fazer crio, choquinho, calorzinho que vibra. Eu falo, velho, o cara acabou de treinar 2 horas ali, intenso, de porrada, caindo, um batendo no outro, aí você quer que eu pegue esse cara aqui e bote para fazer controle de escápula, ativação de core. Cara, não é a hora de fazer isso, não é o momento de fazer isso. Né? A gente tem que entender que durante o dia ali, durante o momento do atleta, vão ter momentos certos de fazer esse tipo de atividade. Mas o pós-treino imediato ali é um atendimento de recovery. Né? Então, tem atletas que gostavam de ir para a piscina, tem atletas que gostam de ir para crio imersão, tem atletas que gostavam de ir para a sauna, cada um vai ter sua preferência ali. Né? Chegava na físio, como a gente tem recursos ali de recuperação, né? Bota pneumática, o Game Red, próprio gelo mesmo, né? Saquinho de gelo ali, baldão de gelo, etc. Então, nesse momento, gente, o atleta de judô, um atleta de luta, né, que sofreu vários impactos ali, vários traumas, o que ele precisa é isso, né? Ele não precisa de fazer exercício depois do treino, não. O cara já fez preparação física, já treinou, né? O que ele menos precisa é exercício nesse momento, né? Então tem que entender bem a modalidade para não criticar, né, muitas vezes o que está sendo feito ali. E como eu falei, a crio-imersão, né, a crio-imersão a gente utilizava bastante, né, utiliza ainda, acredito. Né, no Minas a gente tem esse tanque ali, essa área específica para crio, onde a gente consegue regular a temperatura da água. Né, então, normalmente eu fazia ali em torno de 8 a 10 graus e os atletas ficavam de 8 a 10 minutos. Por que eu tinha que ter essa logística? Porque normalmente entravam ali de 4 a 5 atletas no tanque, e muitas vezes eu tinha 50 atletas para fazer a crio. Se eu fosse fazer protocolos muito longos, de muitos mais minutos, quanto tempo eu ia ficar ali fazendo crio com esses atletas? Eu ia ficar a tarde inteira só na crio. Né? Então, essa questão da gestão do nosso tempo é importantíssima. Né? A gente tem que saber o que é o melhor de cada intervenção para otimizar o nosso tempo e conseguir no mesmo dia fazer várias coisas com os nossos atletas, porque, como eu falei, a demanda ali é infinita. Né? As queixas, né? O que a gente tem que fazer é muita coisa e o nosso tempo é muito curto. Né? Mas a crio-imersão, sem dúvida, é fundamental no clube. Né? Clubes menores que não têm essa estrutura,
né? Você pode estar fazendo a crio ali em piscinas infláveis, né? Naqueles baldões, né? Aqueles tonéis, né? Cortados, enfim. Tem jeito de fazer, né? De maneiras diferentes aí, mas de fazer a crio e imersão. E a parte da reabilitação das lesões, né? Quando o atleta ali tem uma cirurgia, né? No caso do judô, o que era mais prevalente ali? Lesões de LCA, né? Reconstrução do cruzado anterior. E lesões no ombro, né? Fraturas, luxações de ombro, era o que mais tirava os meus atletas ali de condição realmente de treino, né? Afastamento total, e esse atleta ficava ali encostado ali na fisioterapia. E aí na fisioterapia, onde a gente vai fazer essa reabilitação, né? Seguindo os nossos protocolos ali, nossas diretrizes ali, e é o espaço que a gente tinha, né? Normalmente esse espaço ele era dividido por várias modalidades, não só o judô, né? Então quem conhece a fisioterapia do Minas aí sabe que essa foto aí é um momento raro, né? Onde a clínica está vazia, não tinha ninguém, né? Provavelmente foi algum dia que eu estava chegando, né? Para alguma competição e tirei essa foto. Mas normalmente esse espaço ele fica bem cheio, né? De vários atletas, várias modalidades. E ali a gente estaria fazendo esse acompanhamento. O retorno ao esporte, pessoal, não vou ficar falando aqui de critérios, né? Que não é né, assim, o tema da aula não é para ser tão específico assim, né? Mas eu sempre gosto de dar exemplos que o retorno ao esporte, quando a gente está trabalhando num clube, né, de alto rendimento, um clube grande, o retorno ao esporte, para mim, né, não é só colocar esse atleta para treinar, só colocar esse atleta no tatame. Né, o retorno ao esporte é isso aí, é colocar esse atleta no pódio, é colocar esse atleta com resultado. Né, então, esse é um caso que eu sempre gosto de citar, né, do meu grande amigo Luan. O Luan, ele é um atleta de judô, agora ele aposentou do judô, está no jiu-jitsu. Ele teve essa lesão na coluna, teve uma fratura, né, na L4 ali, e na época, né, vários profissionais queriam afastar ele, tirar ele, etc e tal, mas a gente conseguiu reabilitar, conseguiu fazer um trabalho bom, e esse cara conseguiu competir, ganhar medalhas, né, mesmo com essa lesão, mesmo com essa deficiência e com esse déficit, e lógico, depois parou, tratou, fez tudo corretamente, mas esporte de alto rendimento é isso. Né, eu falo que a gente muitas vezes não tem o tempo que a gente gostaria, o tempo que o nosso atleta precisaria, né? Mas a gente tem que fazer tudo que é possível, tudo que está dentro ali do alcance da fisioterapia para colocar esse atleta em condição de treinar e competir. Então, o retorno ao esporte é isso, né? Esse atleta conseguir treinar, competir e ter resultado, né? Não é só ter uma participação, né? A gente não está querendo ali medalha de honra ao mérito, não, a gente quer medalha real, né? De preferência a primeira. E outra coisa importante também que eu gosto de falar do retorno ao esporte é quando a gente, né, como eu falei, se eu estou numa modalidade que eu tenho um conhecimento, que eu também pratico ali, eu tenho a oportunidade de colocar esse atleta junto comigo no tatame, para a gente fazer movimentos ali, coisas específicas da modalidade, para eu realmente saber se esse atleta está pronto ou não para voltar. Né? Então, isso é importante. Muitas vezes o fisioterapeuta não sabe nem o nome dos golpes, o que é o sotogari, o que é isso, o que é ipon, o que é não sei o que lá. Então, assim, você tem que entender o contexto do atleta. Você tem que saber tudo da modalidade, tem que saber as regras, tem que saber os golpes, os movimentos, os golpes ilegais, o que não pode, né, o que esse atleta é permitido ou não fazer. Né, e a melhor forma da gente entender isso é praticando, estando ali dentro, né, do ambiente dele, né, no caso ali especificamente do tatame. Então isso é uma coisa, né, que dá muito conforto e credibilidade para o nosso atleta, para ele poder realmente voltar com mais segurança. E nas competições e viagens, né, quando a gente está com os atletas, mostrando como é que fica o quarto aí do fisioterapeuta. Né, normalmente o nosso quarto fica tomado pelos atletas, né, principalmente a nossa cama, o nosso travesseiro, né, e todo o nosso aparato ali que seria para dormir. Né, os atletas vão ficar ali. E aí a gente vai, né, utilizar várias coisas. Então eu coloquei essa foto aqui, ó, mostrando um pouquinho do que a gente leva numa viagem, né, o que a gente leva dentro da nossa mala. Né, coloquei na foto aqui eu e o Tarcísio, né, um grande amigo meu lá do Sul, trabalha no Grêmio Náutico União, que é um clube grande também de judô. E aí esse é um exemplo do que a gente põe na mala, gente. Vocês podem ver que tem muita bandagem funcional, né, muita bandagem rígida. Né, então as bandagens, elas são assim, né, o carro-chefe do nosso atendimento ali. Né, não estou falando isso porque eu dou aula de bandagem, tá, gente? É porque é a realidade mesmo. Né? Se fosse qualquer outro fisioterapeuta dando essa aula aqui, ele falaria disso também, acredito. Né? Então, assim, bandagens funcionais, pessoal, essencial saber aplicar várias técnicas, mesclar elas, né? E a gente leva muito ali, né? Vocês estão vendo ali o ganchinho de crochetagem, rolinhos de liberação, bolinha, né? Os nossos cremes e gels ali, né? Com arnica, com substâncias para dar um alívio ali, dar um conforto, né? Então, tudo que a gente puder levar na mala, a gente leva.
É melhor você levar tudo e não usar nada do que você precisar lá e falar, eu deixei em casa, eu tinha lá no clube, mas eu não trouxe. Né? Então, dentro do possível, a gente costuma levar bastante coisa. Né? Normalmente a minha mala ia cheia e voltava vazia, porque as bandagens, né, a gente gastava praticamente tudo ali na competição, né, não voltava nada para trás. E um momento muito importante, pessoal, do clube, né, que eu acho que é um grande diferencial aí do clube para talvez outros ambientes aí do esporte, é a reunião da comissão técnica. Né? É aquele momento que a gente junta todo mundo que está ali envolvido com o judô. Então, no caso aqui dessa foto, está ali o Serginho, que é o chefe de departamento, técnico principal, técnico auxiliar, ortopedista, psicólogo, nutricionista, preparador físico, fisioterapeuta, todo mundo está ali sentado na mesa para a gente discutir todos os casos de todos os atletas, né, que tem alguma coisa ali para ser discutida naquele dia, né, cada um na sua área ali, mas todo mundo ouvindo o outro para a gente fazer um trabalho em prol do atleta. Né? Eu falo que isso é o grande diferencial da gente ter sucesso, da gente ter resultado. Se cada profissional trabalha isoladamente e ninguém conversa com ninguém, esse atleta pode até ter resultado, ele pode ganhar 1 ou 2 competições, mas ele talvez nunca vai chegar numa Olimpíada, talvez nunca vai ser um campeão mundial. Agora, quando você tem uma equipe, né, uma comissão técnica que está ali unida e trabalhando junto, esse resultado com certeza virá, né, e de uma maneira muito mais fácil e mais prazerosa ali, mais tranquila. Né? Então, isso aí é fundamental. Eu vejo que nos esportes individuais, né, não só no judô, mas quando esse atleta não está num clube, né, ele está numa academia menor, num local menor, e ele tem esses profissionais de maneira isolada, então ele tem um preparador físico ali, um fisio ali, um médico ali, e ninguém conversa, esse atleta provavelmente não terá grandes resultados, né? Então isso é um diferencial que o clube, né, quando você está numa estrutura grande, esse clube consegue te proporcionar isso. Né? Então isso era um momento que era muito bom, né? A gente conseguia trocar ideias ali, informações muito importantes para um ajudar no trabalho do outro, né? E o principal era esse atleta, né, conseguir ali o seu resultado individual, né, e o resultado desse atleta passa a ser o nosso resultado. Né? Então, né, falando exatamente disso, né, eu coloco essas imagens aí, né, com troféu, com medalhas, né, a nossa equipe ali no alto do pódio, né, mesmo sendo uma modalidade individual, tem toda uma equipe que trabalha por trás desse atleta, né, e o nosso objetivo é esse, gente, né, o objetivo é ganhar. Né, esporte de alto rendimento, a gente quer resultado, a gente quer vitória, a gente quer título, né, a gente quer ganhar. Né, não adianta vir com aquele papinho de que é prevenir lesão, que legal, ninguém machucou. Foda-se, se você não prevenir lesão. Pode machucar, desde que ganhe, depois a gente trata, depois a gente reabilita. Entendeu? A verdade é essa, alto rendimento é diferente. Né? Na base, lógico, o pensamento é diferente, mas no alto rendimento é isso aí. É resultado, é chegar lá e ganhar, chegar lá e pódio. E alguns momentos aí que eu tive, né, com vários atletas, né, nesse período que eu fiquei no clube aí, né, a Kathleen, Mariana, Luana, né, pessoas que são referência no esporte, aí, referência na modalidade, né, tive o prazer de poder trabalhar com elas aí, com outros grandes nomes também do esporte, né, então isso aí que o clube proporciona pra gente. E aí, pessoal, só deixar aqui o site aí da D3, né, só para puxar um pouquinho pro lado das bandagens aí, né, quem quiser conhecer um material bom aí, de qualidade, né, D3 Tape Brasil, tá aí o site, meu cupom de desconto, tá? E meu contato aí, tô aberto aí para perguntas, dúvidas, críticas e sugestões. Beleza? Boa, grande Rafa! Sensacional, irmão. Que engraçado, né, cara? Eu sempre tive o contexto ali, né, de seleção, né? Sempre durante 16 anos aí com judô. E mais recentemente que eu tive a oportunidade, né, de entrar num clube, no caso não de judô, mas com foco aí, né, no futebol. E que foi a primeira vez, né? Nunca tinha tido a experiência, né, de trabalhar numa estrutura centralizada, né, como é um clube. Sempre trabalhei de forma descentralizada, igual, né, seleção e eventos. E como que é diferente, né, a abordagem ao atleta, né, como que é diferente, né, as ações que a gente toma no dia a dia com o atleta, os objetivos, né, do tratamento quando a gente está num contexto de clube, quando a gente está num contexto ali, né, da seleção. Eu falo, né, te vendo falar aí, te expondo, eu falo que eu vivi o judô há muitos anos, mas quando você vê essa experiência de clube, né, é um outro judô, é uma outra experiência,
É um outro cenário, né, que torna o mesmo esporte, né, com ações, né, e complementos completamente diferentes aí, né, do cenário da seleção. Então, muito, muito legal aí a sua aulinha aí. Foi realmente uma viagem aí, é realmente um pouco do que eu venho, né, tendo de experiência também, trabalhando no clube, no caso aí do futebol. Muito massa, cara. Clube é igual o Juscelino, é 50 anos em 5. Entendeu? É Isso 50 aí. anos em 5. 50 anos e 5. Vou colocar a primeira perguntinha aqui da Giovana. Vamos lá. Você quer Boa ler? Você quer ler noite. ou eu leio, Deus? Vamos lá. Boa noite. O trabalho multidisciplinar funciona ou há critério de hierarquia? Exemplo, o atleta não está preparado, mas o sensei quer que ele participe da competição. Como que funciona isso? Giovana, muito obrigado pela pergunta bem pertinente. Então, eu acho que assim, todo esporte, né, toda modalidade, ela tem essa questão da hierarquia, né? Com certeza o técnico, ele tem seu valor ali, ele tem sua autonomia, né? Mas eu falo que no Minas, né, a minha experiência no clube, né, eu peguei várias comissões técnicas, várias transições, vários técnicos que passaram lá, mas eu posso falar que todos eles eram técnicos que ouviam muito bem a fisioterapia, né? Não é porque era eu, Rafael, mas eles sempre ouviam muito bem a frase ali do fisioterapeuta com relação ao atleta e respeitavam muito a nossa opinião. Então, por exemplo, se tinha um atleta X com uma lesão tal, que eu falava assim, cara, esse cara só pode voltar daqui 3 semanas, e tinha uma competição na semana seguinte, ele estava fora. Então, na maioria das vezes, a gente chegava num consenso ali, né? Então, se a fisioterapia determinou que esse atleta está fora, ele está fora. Então, eu não tive problema com relação assim, a essa coisa de hierarquia, né? Do sensei chegar e falar, não, ele vai lutar e pronto. Né? Comigo, não, graças a Deus, não aconteceu isso, porque, na verdade, o problema não é comigo, o problema é com o atleta. Né? Quem ia sofrer com isso, as consequências disso, seria o atleta. Né? Então, eu acho que eu tive a sorte de ter comissões muito boas, com pessoas muito competentes, que dão valor à fisioterapia, à nossa área, e entendem que a gente está ali fazendo, né, uma coisa que é para o melhor para o atleta, para preservar a integridade dele, né, sem expor ele demais, sem aumentar o risco ali de uma piora da lesão ou até mesmo de uma lesão mais séria. Boa. Respondido. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Vamos lá. Perguntinha do Alexandre aí. Quais estratégias, né, além das bandagens, no momento de competição, são mais utilizadas por vocês? Boa, Alexandre. Pergunta muito boa também. Então, nas competições, né? Naquele momento de aquecimento ali, pré-competição, normalmente quando a gente chega no ginásio, né, no local da competição, a gente sempre falava que assim, ó, a primeira coisa a ser feita são as bandagens. Por que são as bandagens? Primeiro que o atleta não pode estar suado. Né? Se ele já chegar e aquecer e suar, vai dificultar a aplicação da bandagem. Então, primeiro a gente chegava e fazia toda aquela parte de bandagens em quem precisava fazer bandagem. Após a aplicação das bandagens, a gente partia para aquele momento inicial daquele aquecimento preventivo, ou seja, a gente começava um trabalho de mobilidade, né, um trabalho de ativação muscular, de ativação de core, ativação das musculaturas, e aí começava o trabalho já em paralelo com a preparação física, onde esse atleta já começava um aquecimento propriamente, né, alguns movimentos já dinâmicos e tal, e até chegar ao ponto que esse atleta já estava fazendo ali os movimentos do esporte, né, os gestos esportivos, os movimentos, os golpes, simulando entradas, etc., até chegar no aquecimento próprio mesmo do judô, né, onde ele já começa a fazer as projeções, as quedas, etc., para esse atleta já entrar na luta, na primeira luta, né, isso é uma coisa que o Chechel, né, o Alexandre Katsuragi, que é um dos técnicos aí que eu trabalhei, ele sempre falava, o atleta ele tem que entrar para lutar como se ele já tivesse lutado. Então, o aquecimento tem que ser muito bom para esse atleta entrar na primeira luta já sem sentir aquela dor da pegada dos dedos, aquela dor no antebraço, né, da força ali. Então, isso era muito importante. Então, todo esse trabalho, né, a gente fazia para o atleta chegar nesse momento ali, nessa condição, de entrar para lutar já com nenhuma queixa, com nada incomodando ele, com nada atrapalhando o foco dele em entrar e vencer. Boa. Pessoal, tá na tela aí, ó, um QR Codezinho com cupom de desconto para vocês participarem aí do Fórum Mineiro, do terceiro Fórum Mineiro de Ciências do Esporte,
acontece aí dia 18 de novembro, de forma presencial e online aí, tá? Com esse cupomzinho aí vocês vão ter, vai sair por cerca de R$100 aí a inscrição, então corre lá, aproveita. Já penso aqui, hein, Rafa, pro quarto fórum, quem sabe a gente não faz aí de esporte de combate, né? Acho que merece uma discussão mais profunda em cima Sim, de legal. esportes de combate. Quem sabe, vamos conversando. Pegando o gancho aí, né, nessa última pergunta, o Breno coloca aqui, né, quais cursos você recomenda para quem está buscando uma vaga em um clube? Boa pergunta, Breno. Cara, quando essa questão de cursos, né, eu gosto sempre de falar um pouco, né, Gus? Aí o Gus vai ser talvez meu cúmplice aí disso aí. Antigamente, pessoal, na época nossa de graduação, né, quando a gente estava, né, começando a estudar, se capacitar, a gente não tinha a oferta de cursos igual tem hoje, né? Quando vinha, era um curso que ia ter em Belo Horizonte, do cara tal, naquele dia tal. Se você perdesse aquele dia, só ano que vem, só daqui 2 anos, né, Gus? Nossa época era assim. Hoje a gente tem muita oferta, né? Tem muitos cursos, muita gente, muito curso online, presencial, híbrido, etc. Tem muita coisa, mas você tem que filtrar primeiro para não cair em pegadinhas aí, em picaretagens, né? Porque tem muita coisa boa e muita coisa ruim. E o que eu vejo também com relação a cursos é você também não desesperar e fazer curso demais, fazer várias técnicas. Ah, faz um de bandagem, um de crochetagem, um de mulligan, um de maitland, mas você não praticou nada, você não aprendeu de fato nada. Então, vai fazendo devagar. Pô, faz um curso de bandagem, usa as bandagens, treina as bandagens. Pô, ficou bom ali, beleza. Agora faz um curso de Maitland, faz um curso de Mulligan, faz um curso de MDT. Cara, técnicas e metodologias de tratamento aí tem várias, né? Até hoje eu não sei tudo. Eu estou aprendendo até hoje, estou me capacitando até hoje. Essa busca pelo conhecimento, ela tem que ser constante, né? A gente não pode falar que chegamos agora, eu já sei tudo, sei tratar tudo. Não, estou aprendendo ainda também. Mas tenha calma, né? Faça cursos realmente que você vê ali, que são pessoas credenciadas, pessoas que têm credibilidade naquela modalidade específica ali, e dê um tempo, pratique, use no seu dia a dia, né, na sua rotina aí, né? Não sei se você já é profissional ou é estudante, né? Mas principalmente o pessoal hoje, eu vejo que muitos acadêmicos, às vezes o cara já forma ali na faculdade, o cara já tem 20 cursos feitos. Fala, que isso, o currículo do cara é melhor do que o meu, que estou com quase 20 anos de formado. Entendeu? Então, assim, às vezes o acadêmico fica fazendo muita coisa, investindo muito, mas ele não aprendeu nada. Aí aquele curso vira só uma linha no currículo, mas na hora dele botar a mão na prática, ele não sabe fazer. E aí isso o mercado também vai te cobrar. Né? Assim, você tem que saber fazer o que você colocou ali. Então, né, fica essa dica aí, talvez mais geral para o pessoal que está aí mais no início, né, os acadêmicos, para ter calma, gente. Calma, faz um curso, aprende, fica bom nele. No outro ano, 2 anos depois faz outro, né? Tenham calma que se você for ser fisioterapeuta a vida inteira, você vai ter muito tempo para se capacitar. Não precisa desesperar. Perfeito. O que eu vejo é que a galera acaba perdendo dinheiro mesmo, né? Quantos acadêmicos aí passaram, né, nesses anos todos aí pela gente, o que a realidade é essa, né? Faz muito, não pratica, esquece, você acaba perdendo dinheiro aí, né? Então não tenha pressa. Mais uma perguntinha aqui da Lua. Rafa, parabéns aí pela apresentação, foi muito esclarecedora. Onde posso estar aprendendo mais sobre bandagens e quais dicas você daria para um recém-formado para se inserir na fisioterapia esportiva? Falou alguma coisa já, né? Mas Muito bom, Lu. Acaba que eu já te respondi sem saber a sua pergunta. Mas, assim, a questão de se inserir na fisioterapia esportiva é igual eu comentei, acho que durante a apresentação. Primeira coisa, gente, se você quer ser fisioterapeuta esportivo, você tem que estar inserido em algum esporte. Entendeu? Você tem que fazer alguma atividade física, algum esporte. Eu não entendo como é que uma pessoa consegue ser fisioterapeuta esportivo sendo sedentário, não fazendo nada. O cara não joga nem truco, nem porrinha. Né? Então, assim, faça algo. Porque quando você está num contexto esportivo, você já está fazendo um esporte, você já está num meio. Naquele meio, pessoas vão falar, você é fisioterapeuta? Nossa, eu preciso de você, machuquei isso. Então, você já cria um círculo de possíveis clientes ali. Então, a primeira coisa é entrar no esporte, fazer alguma coisa. Né? Outra questão seria justamente essa parte de capacitações, né, de cursos, qualificações, né, investir nesses treinamentos, né, e estar sempre aprendendo, né, sempre estudando aí, a gente não pode parar de estudar nunca, e tentar, não sei assim de onde que você é, qual cidade você é, mas, por exemplo, quando a gente cita aqui Belo Horizonte, né,
BH, muitas vezes a gente pensa assim, pô, a área esportiva em BH é muito, muito fechada, é muito pequena. E não é, porque você pensa, a gente tem aí, tem o Galo, tem o Cruzeiro, tem o América, né? A gente tem 3 times aí, né, que estão na Série A. A gente tem o Minas Tênis Clube, tem o Olímpico, tem o Mackenzie, tem o Ginástico. Então, assim, a gente tem opções, né? Basta a pessoa correr atrás um pouquinho ali, pô, faz um estágio num clube, né? Vai lá, pega uma temporada no clube, faz no outro, né? O pessoal, na nossa pós, Gus, a gente fez a pós da PUC, na nossa pós não tinha residência, né? Quem dera tivesse uma residência para a gente fazer na época, ficar lá 6 meses no Minas, 6 meses no Galo. Né? Na nossa época não existia isso. Então hoje eu vejo assim, as graduações hoje, as faculdades e pós-graduações hoje são muito melhores do que foram na nossa época. Então hoje um recém-formado, um cara aí com 1, 2 anos de formado, ele forma melhor do que eu me formei lá atrás. Ele está muito mais capacitado para o mercado do que eu estava lá atrás. Né? Então hoje eu vejo que o caminho tá um pouquinho mais fácil, gente. Não tá difícil, não. Mas tem que ter o seu lado proativo ali, né? De correr atrás, de buscar, né? De, pô, tentar ali o contato, né? Pô, já conhece o Gustavo, que tá lá no Galo, conhece, né? Me conhece, que já fui do Minas. Pô, pergunta para mim, cara, como é que me passa o contato de alguém lá dentro? Vou passar com o maior prazer, né? A gente vai ajudar, né? A gente sempre quer ajudar as pessoas aí a conseguirem, né, se inserir aí no mercado, porque a gente quer que a nossa área dê certo, gente. Né? Tanto o Gus quanto eu, nós somos fisioterapeutas, a gente ama o que faz, e a gente quer que vocês derem certo, porque se você dá certo, a gente continua dando certo. Né? Então, essa é a ideia. Perfeito, Rafa. Deixa eu pegar aqui a do... Isso, do Alexandre aqui. Mais uma do Alexandre. No andamento da competição, né, na chave, exemplo, entre uma luta e outra ali, né? Analgesia, soltura, liberação são eficientes? Sim, Alexandre, essencialmente. Por exemplo, no caso do judô, né, é muito comum o atleta travar a musculatura do antebraço, né, porque ele faz muita força ali, muita pegada, né, e acaba fadigando ali a musculatura embola, né, dá aquele nó ali. Então, normalmente a gente tem ali coisa cerca de 10 minutos entre uma luta e outra, né? Se esse atleta vai avançando na chave, a gente tem ali coisa de 10 minutos. Então, nesses 10 minutos, pô, liberação manual, crochetagem, né, as pistolinhas de massagem hoje, nós temos várias modalidades, pega um gelo, faz a liberação com gelo, rolinho, bolinha, né? Então, assim, a gente tem várias formas de fazer essa liberação ali para colocar esse atleta com menos incômodo possível. Né? Falar que realmente, soltei a musculatura dele toda, não sei, talvez sim, talvez não. Aí a gente tem que fazer um estudo científico para isso, né? Para comprovar isso aí. Mas eu te garanto que o nosso trabalho ali na competição é essencial. Né? Um atleta que vai lutar da fase preliminar ele até chegar na final, ele vai fazer ele 6, 7, às vezes 8 lutas, com certeza o papel do fisioterapeuta entre cada luta é importantíssimo para esse atleta poder realmente brigar pela medalha de ouro ali. Perfeito. Tá aqui, ó, a Sabrine Moura mandando um salve aí para você, Rafa. Obrigado pelos esclarecimentos. É raro encontrar fisioterapia no esporte de combate. Espero um específico do jiu-jitsu. Um os da equipe Aliança e Barbacena, Cleito Soares, para você aí, Rafa. Bacana demais, Valeu, Sabrine. Os pra galera aí. Valeu demais. Tem uma perguntinha, mais uma aqui, do Glaucio, né? Rafael, você poderia, Grande Paredes, que vai estar com a gente aí nas próximas aulas aí, falando um pouquinho, né, do projeto da fisioterapia, do ciclo olímpico de Tóquio, né, todos os percalços aí que foi esse ciclo conturbado, um ciclo mais longo, vai contar tudo aí pra gente aí em novembro, fique ligado aí. Rafael, você poderia falar um pouco, né, de como você dividiu os atendimentos ao atleta, principal, base, uma vez que são, né, mais de 100 atletas por profissional? Isso mesmo, Paredes. Boa pergunta. Né? A gente fazia uma mágica lá no clube. Como eu falei, eu era né, um profissional, um fisioterapeuta para uma média de 150 atletas. Desses 150 atletas, a gente considera que mais ou menos 50 são a nossa ponta, né, nossa equipe principal, e os outros 100 são a nossa base propriamente. Né? No judô, a gente tem ali o sub-13, sub-15, sub-18, que é a base, e o sub-21 e o sênior é a nossa equipe principal. Como é que eu dividi o meu horário? Eu chegava no clube 1h da tarde, 1h30, porque o treino principal era às 2h da tarde. Então eu estava ali no clube
no momento pré-treino, durante o treino e pós-treino da equipe principal. Beleza, acabou esse treino ali por volta de 4 da tarde, eu subia para fisioterapia e ficava de 4 da tarde até as 7, 7 e meia da noite, naquela fase de reabilitação, recovery, etc. O treino da base, o treino principal da base, eu lembro que tinha treino que era 5 e meia da tarde e depois tinha o treino 7 e meia, que era do sub-18. Então, eu tentava, lógico, né, não era sempre, mas eu tentava estar sempre presente também nesses momentos pré-treino ali da base, para justamente fazer a mesma coisa que eu fazia com o profissional, né? Só que a demanda da base, ela é menor que a do profissional, né? Principalmente os atletas ali sub-13, sub-15, são idades que os atletas não machucam tanto, não tem tanta lesão ainda, não tem tanta queixa, né? Os atletas começam a incomodar mais o fisioterapeuta do sub-18 para cima, né? Então, do sub-18 até o sub-21 e o sênior, aí é onde a nossa demanda aumenta gritante, né? Assim, exorbitante. Então, eu conseguia dividir mais ou menos dessa forma, né? O que eu sempre falava, né? O que eu realmente acho que é o que seria ideal, né? O ideal seria o clube ter 2 fisioterapeutas, pelo menos, né? Um só para essa demanda toda é pouco, né? Então, tinha que ter pelo menos 2 físios. Talvez até no momento nosso atual, ter até um físio para o masculino, um físio para o feminino, ou dividir um físio para a base, um físio profissional, né? Não sei como é que poderia ser feita essa divisão, mas teria capacidade de ser assim. E o ideal seria ter esse físio de manhã e de tarde, por exemplo, porque o clube tem momentos de treino de manhã, tem momentos de treino à tarde e tinha treino à noite, né? O treino da base acabava à noite. Então, assim, eu até brincava lá, eu falava, gente, me contrata, me paga, que eu fico aqui o dia inteiro, com o maior prazer. Eu chego de 7 da manhã e vou embora meia-noite, mas me paga, né? Me paga para ficar aqui. Se não está pagando, eu não posso ficar aqui, né? Então, a gente esbarra na questão financeira também, na questão ali do dinheiro mesmo, né? Que, infelizmente, os clubes também, de certa forma, eles ainda não, pelo menos até o momento, né, que eu sei dos outros clubes, Pinheiros, Sojipa, etc., nenhum clube tem 2 físios, 3 físios, né, para aquela mesma modalidade, né? Isso aí. Mais uma do Alexandre. Alexandre, parabéns aí pela participação. É sempre bom ter aí físios aí interagindo com a gente. Pela sua proatividade aí, ó. Rafa, vamos dar um rolinho de bandagem para ele da D3? Alexandre? O Alexandre? Aí. Alexandre, Bora, terceira bora. pergunta dele. Então, a Move aí, junto com a D3, nós vamos dar um rolinho de bandagem para você aí pela sua. Se tivesse falado isso antes da aula aí, a gente ia ter muita pergunta. Exatamente, mas é por isso que tem que ser merecedor. Tem que ser só no aí. Final. Só para quem ficou até agora, quase 9 horas da noite, ainda está me ouvindo aqui. Isso aí, tá merece cheio. um prêmio. E, Alexandre, depois você me chama aí, tá? Para eu pegar seu contato direitinho, me chama no Instagram aí, eu chamo o Rafa no Instagram. Vamos lá, ficamos sempre aí uma linha tênue em busca do resultado competitivo. Ocorre muita exposição aí, risco em busca do resultado. A decisão de vocês são mandatória para a continuidade do atleta? Alexandre, vou tentar te responder. Eu não sei se eu entendi mais ou menos a sua pergunta, mas eu acho que eu entendi do seguinte. Muitas vezes o atleta, vamos supor, ele tem uma lesão no decorrer da competição e essa lesão ela pode tanto agravar, né? Vamos dar um exemplo aqui que já aconteceu, né? Que eu estou até lembrando aqui. Vamos supor, um atleta ele toma uma chave de braço na primeira luta. Só que ele ganha a luta, mesmo tendo tomado essa chave de braço. Ele vence o combate, ele avança na competição. Só que aquela chave de braço que ele tomou já colocou o cotovelo dele em hiperextensão, já teve lesões ali, só que esse atleta ainda consegue lutar, né? Provavelmente esse atleta me procurou, eu já fiz uma bandagem ali no braço dele para estabilizar, para reduzir um pouco de dor, e esse atleta foi avançando na competição. E aí ele faz mais 1, 2, 3 lutas e começa a falar, pô, tá doendo, tá piorando. Né? Se eu entendi mais ou menos isso que você quer dizer. Cara, isso vai muito do atleta, tá? Isso não é da gente. O que acontece? Quando a gente tem um atleta que é um cara focado em resultado, que ele quer ganhar, ele não vai nem me falar que ele tá com dor. Ele vai me pedir a bandagem, eu vou fazer a bandagem, e ele não vai falar comigo de dor. Porque ele quer ganhar, ele quer lutar e ganhar. Ele não quer que de maneira alguma eu ou qualquer outra pessoa da comissão tire ele da competição por causa daquela lesão. Agora, quando é um atleta que já não tem aquele foco, né, ou até, né, posso até dizer, não é um atleta de verdade, esse cara já vai sair logo na primeira luta. Ele vai falar, pô, ganhei, tá, mas machuquei, tá doendo, tal, entendeu? Então eu vejo muito assim, né? Tem o cara que vai ganhar e que vai querer ganhar mesmo com o braço quebrado, com um negócio, né, fudido,
e tem um cara que já vai aproveitar aquela lesão para sair fora. Tá? Não sei se eu respondi, mas o que acontece? Tem situações que a gente vê que a lesão é grave, que a gente sabe que esse atleta talvez não deva ir, né, não deva seguir na competição, mas a gente tem que respeitar um pouco a vontade do atleta. Por exemplo, no caso do armlock ali do braço. Cara, ele não vai perder o braço, ele não vai amputar o braço, ele não vai morrer, não vai ter uma hemorragia, não vai ter nada grave se ele fizer mais uma luta ou duas. Então, eu deixo o atleta avançar. Agora, se é uma lesão de cervical, se é uma coisa que pode colocar esse atleta em risco maior, de ficar tetraplégico, né, ou até mesmo de morrer, aí eu tiro o atleta. Aí eu vou chegar pro técnico e vou falar, cara, ele teve isso, isso e isso, acho que ele não deve lutar mais. Aí não é eu, nem eu que estou tirando, é o técnico que vai tirar. Né? Então, a gente tem que ter muito essa noção de lesões graves e lesões tranquilas. Né? Aí é outro tema, né, Gus? É até o que o Gustavo, né, o curso do Gus de atendimento imediato. Isso aí, gente, é um tema fundamental para fisioterapia do esporte. Né? Uma coisa é você diferenciar uma lesão simples de uma lesão complexa, uma lesão grave de uma lesão tranquila. Né? Então, isso a gente lida todo dia. No clube, isso é todo dia. Por isso que eu falo, é 50 anos em 5. Todo dia um cai lá de cabeça, um torce o braço, um torce o joelho, eu tenho que saber, pô, torceu o joelho, beleza, é grave? É. Mas ele vai morrer? Não. Agora caiu de cabeça, quebrou o pescoço, e aí? Pode morrer. Então a gente tem que saber muito bem isso aí. Tá? Foi muito bom você falar desse tema aí, que é importantíssimo também. Espero que eu tenha te respondido mais ou menos. Mas vai ganhar a bandagem, né? Vai ficar tranquilo. Vai ganhar. Não vai nem querer saber a resposta mais da pergunta. O que eu entendi foi bem isso mesmo, aí o que o Rafa falou, vendendo meu peixe aí, realmente a gente tem que ter, aí nós temos, né, avaliações, né, para a gente ter uma tomada de decisão mais precisa durante o atendimento imediato, principalmente quando a gente está lidando em competições aí, né? Mas a realidade, gente, é essa, o esporte de alto rendimento, principalmente num campeonato internacional, que vale pontuação olímpica, o atleta só para se ele realmente não tiver conseguindo pisar no chão. Fora isso, gente, já vi muito atleta lutar com estiramento muscular, já vi muito atleta lutar com entorse tornozelo ali grau 2 e é a vida, né? Quando a gente pensa em esporte de alto rendimento, pensa que é a vida do atleta, né? Às vezes uma competição vai decidir toda a carreira futura desse atleta, né? Então, por isso a nossa importância é cada vez maior, né? Em cima, né, do atendimento, das tomadas de decisão, para que a gente possa, né, ser uma parte fundamental aí em deixar esses atletas realizarem os sonhos deles, né? Isso aí. A princípio não temos mais perguntas aqui, já estamos batendo aí também, né, uma horinha aí da nossa aulinha. Se alguém quiser mandar mais uma pergunta aí, pode ficar à vontade aí no chat. Mais uma vez, vou colocar aqui o bannerzinho, né, do Fórum Mineiro, o terceiro Fórum Mineiro de Ciências do Esporte, vai acontecer aí no dia 18 de novembro, vai estar em formato presencial aqui em Belo Horizonte, em formato online, né? Para quem não pode estar presente, quer assistir depois, quem é de fora de BH aí, tem esse cupomzinho aí. A gente está reunindo aí grandes nomes do futebol, de vários clubes, né? Da CBF, para que a gente possa explanar um pouco aí sobre as principais lesões, né, do esporte futebol aí. Fica o convite para todos vocês, fica aí também, né, um cupomzinho de desconto para vocês aproveitarem aí ao longo da live aí. Deixa eu ver se surgiu mais alguma pergunta. Né? O Alexandre aí está agradecendo. Né? Muito obrigado aí, foi excelente. Né? A Letícia aí também colocou que a aula foi sensacional. Pessoal, agradeço demais aí a participação de todos vocês aí. Rafa, acho que a gente pode encerrar, né, cara? Tranquilo. Né? Rafa, mais uma vez aí, aulinha topíssima. Para mim está sendo, né, assim, uma viagem no tempo aí, rever, né, todo esse conteúdo do judô, né, ver ali toda essa epopeia aí que você viveu ao longo dos anos. Fico feliz demais, né, de ter trabalhado aí com você dentro do judô, né, em vários momentos ali. Sem dúvida nenhuma, você é um profissional de grande referência para mim, né, e para vários aí que estão assistindo aí.
Muito, muito obrigado aí por ter aceitado esse convite aí, e vamos para mais, né? Vamos para cima. Boa, não. Eu que agradeço aí o convite, né, a oportunidade de estar falando um pouquinho. Ó, o Grande Vitor, meu Vitão, pupilo. O nosso Vitor entrou pupilo só aí, no ó. final, para mandar isso aí. Aposto que não assistiu nada. Com certeza foi. Com certeza estava no Minas agora atendendo meus atletas lá. Isso Nossa que ele entrou Senhora. agora. Mas Isso muito, muito aí. bacana. As iniciativas suas desse projeto aí, muito legal. Né? Você conseguiu chamar aí vários profissionais que vão, com certeza, agregar muito conhecimento aí para o pessoal, abordando todos os pontos aí do judô, né? Clube, seleção, competições, viagens, etc. Né? Então, foi uma coisa bem completa, né? Bem bacana mesmo. E, como eu falei, né? Isso não teve na nossa época, né? Quem dera tivesse esse tipo de, né, de trabalho aí para a gente assistir na nossa época, né? Então, muito bacana mesmo. Parabéns aí pela iniciativa. Tamo junto. Quem faz esses projetos, né? Somos todos nós e vários outros aí. Esse projeto, a ideia é continuar com ele aí no ano que vem. Tem muita gente boa inserida no judô, vários colegas da fisioterapia. Então, é importante a gente deixar esse conteúdo aí, né? Igual acho que foi a. Quem que falou aqui em cima? Acho que foi a Sabrine falou, né? É raro aí a gente encontrar conteúdos, né? A gente tem pouca literatura, então o que a gente puder fazer aí por esse esporte aí que realmente mudou, tem certeza a sua vida, Rafa, mudou a minha também. Acho que a gente tem que deixar aí como legado todo esse conteúdo aí para vocês, né, pessoal? Para a nova geração aí que está assumindo os esportes, que está assumindo aí as lutas. É um grande presente que a gente pretende deixar aí. Pessoal, é isso. Em breve a gente começa a divulgar a próxima aula. Estou fechando a data lá certinha com o Carrasco. Assim que tiver, a gente vai divulgando aí nas redes sociais. Todo mundo que já fez o cadastro, né, vai receber o link automaticamente. Não precisa ficar fazendo o cadastro a cada aulinha. Então, se vocês já fizeram, vocês vão receber aí pelo WhatsApp, por e-mail. Espero vocês aí em breve, numa próxima aula. Rafa, muito obrigado aí. Boa noite para você. E a gente se vê em Valeu. breve aí. Valeu, Pessoal, pessoal. Boa boa noite a noite. todos aí. Obrigado. Pessoal, boa noite, então. Até a próxima aula.